Olá pessoal, meu nome é Mike Williams e bem-vindo a Pivot Comics. Hoje, antes de entrarmos no assunto, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo e ativar o sininho de notificações. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre protagonista e personagem principal. Eu sei que é meio estranho, né? Porque geralmente a gente pensa que é a mesma coisa. Só que eles têm algumas diferenças. E eu vou te explicar o que é. Vamos começar pelo personagem principal. O que é o personagem principal? É aquele personagem que a história inteira gira em torno dele. É aquele personagem onde que a história fala sobre a vida dele, sobre os sonhos, o que o motiva, quais são os traumas e mostra todo o desenvolvimento dele. E o que é o protagonista? O protagonista, ele é o cara que resolve o problema. Por exemplo, o vilão quer destruir a cidade. É ele que vai lá e luta contra o vilão para salvar o povo. Por exemplo, houve um assassinato e precisa ser descoberto o assassino. O protagonista que vai lá e procura as pistas e vai. Então, isso é a diferença entre o protagonista e o personagem principal. Protagonista, relembrando, personagem principal, personagem que a história gira em torno dele. Protagonista, aquele que resolve o problema. E ainda tem um outro, que é o antagonista, que seria, no caso, o vilão, o causador do problema. Aí vem aquelas velhas dúvidas. O personagem principal e o protagonista podem ser o mesmo personagem? Sim. Um exemplo, Naruto, o Goku, por um exemplo, eles são personagens principais. A história gira em torno deles, mas todo o problema que surge nos seus universos são eles que resolvem. Eles que lutam contra o vilão, é eles que procuram ficar mais fortes para poder resolver o problema. Ah, Mike, mas posso fazer uma história com um protagonista e um personagem principal? Pode. Existem também muitos tipos de história que tem isso. Há um exemplo, Fairy Tail. Fairy Tail, a Lucy é a personagem principal. A história gira em torno dela. Só que o protagonista é o Natsu, que é ele que luta contra o vilão, é ele que procura resolver os problemas. Inuyasha também usa muito disso. Por exemplo, o Inuyasha, o nome do anime é Inuyasha, mas ele é só o protagonista. A história, na verdade, gira em torno da Agome, contando o dia a dia dela, quando ela saiu do mundo dela para entrar no outro mundo. Pode ver que sempre os problemas, tanto é que tem até aquela velha teoria que ninguém sabe se no Inuyasha é o Inuyasha ou é a Agome que é o protagonista, que é o principal. Na verdade, vamos dizer assim que eles são até uma exceção, eles são os dois. Porque você pode ver que no meio da trama, se você acompanhar a história, tanto os dois, eles tanto resolvem o problema, como também a história faz muito foco neles dois. Então você pode ver que o protagonista e o personagem principal podem ser de sexos diferentes, podem ser até mesmo os dois do mesmo sexo, por exemplo, ou até mesmo podem ser até de criaturas diferentes. Por exemplo, a gente pode ver Digimon. Digimon tem lá o Tai, que é o personagem principal, que a história gira em torno do grupo. E tem os Digimons, que, por exemplo, no caso o Agumon, que é o que luta contra o vilão, que é o que resolve o problema. Pokémon também tem muito disso. Então, você tem que procurar na sua história, você saber quem é o teu personagem principal e quem é o teu protagonista. Como teve uma pergunta de um rapaz que veio nos comentários, vou até colocar, eu não lembro agora qual foi a pergunta, mas foi mais ou menos assim. Se ele poderia montar uma história com dois protagonistas. O que eu responderia para ele no exemplo? Que seria legal ele colocar um
como personagem principal e um outro como protagonista. Ou ele pode também, se ele quiser, ou não sei se é o seu caso, você colocar a história com um desenvolvimento muito bom entre eles. Ou você pode fazer arcos de personagem. Por exemplo, uma parte da história você foca mais em um, outra parte da história você foca mais no outro. O Hunter x Hunter mesmo fez isso. Começou com um foco no Gon, até ele se tornar um caçador, e depois eles fizeram uma saga das aranhas, que focaram mais no Kurapika, que ele queria matar o Esquadrão da Aranha, justamente porque foram eles que destruíram a família. Ele foi praticamente o protagonista. O Gon continuou sendo o personagem principal na história, mas o protagonista mesmo foi ele. Tanto é que ele foi o que resolveu a maior parte dos problemas, a maior parte das lutas. Então, para resumir tudo que eu falei, não se esqueça: protagonista, quem resolve o problema. Personagem principal, personagem que a história gira em torno dele. Antagonista, é o causador do problema, é o vilão da história. E hoje nós terminamos por aqui. Espero que tenha ajudado, espero ter tirado dúvidas. Se caso te continuaram mais algumas dúvidas, pode colocar nos comentários que aí eu vou responder. Se tiver muitas perguntas da mesma, eu vou fazer um vídeo para poder estar ajudando vocês na criação. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo, ativar o sininho de notificação e também siga a gente nas redes sociais. Nós temos uma página no Instagram e temos outra no Facebook. Tá lá, @PivetComics. E, pessoal, fiquem com Deus e tamo junto.